Vivemos em um mundo onde todos falam demais e escutam de menos, e isso tem um preço. O barulho constante nos afasta da clareza, do foco e, principalmente, da verdadeira prosperidade. Neste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos milenares do estoicismo, aliados à inteligência financeira, podem transformar completamente sua forma de pensar sobre dinheiro, poder e presença. Prepare-se para entender por que quem fala menos enriquece mais e como o silêncio pode se tornar sua maior ferramenta de autoridade, estratégia e liberdade. Menos palavras, mais patrimônio. O silêncio como o alicerce da riqueza. Vivemos numa era em que falar virou sinônimo de poder, mas o estoicismo ensina que o verdadeiro poder nasce do silêncio. E quando falamos de riqueza, não apenas como acúmulo de dinheiro, mas como autonomia, equilíbrio e liberdade, o silêncio se revela como um dos pilares mais subestimados. Falar demais, justificar-se em excesso, tentar parecer alguém que ainda não é, tudo isso consome energia e muitas vezes dinheiro. No campo financeiro, a necessidade constante de explicar suas decisões ou ostentar conquistas acaba se tornando uma armadilha emocional e econômica. Quantas vezes você já gastou mais do que devia para parecer bem-sucedido? Quantas decisões financeiras foram tomadas para agradar os outros e não a si mesmo? A sabedoria estoica, especialmente nos ensinamentos de Marco Aurélio e Epicteto, nos convida a praticar a contenção, não apenas de palavras, mas de impulsos. O silêncio aqui é um exercício de domínio interno. É a escolha consciente de não reagir ao mundo externo com ansiedade, mas com estratégia. Quando você fala menos, você ouve mais. Quando você se expõe menos, você protege mais seus projetos, sua energia e sua independência. E essa postura silenciosa te torna mais forte financeiramente, porque tira você do jogo da aprovação externa. Você para de comprar por impulso, de investir por vaidade, de gastar para manter aparências. Isso é inteligência financeira em ação. O silêncio nesse contexto não é ausência. Ele é filtro. Ele separa o essencial do supérfluo. Ele evita dívidas emocionais e financeiras. Ele te faz refletir antes de consumir, calcular antes de agir, ponderar antes de reagir. Ele é ao mesmo tempo blindagem e bússola. Ao cultivar o silêncio como prática, você aprende a proteger o que realmente importa: seus planos, seus ganhos, sua paz. E quem protege o que tem, cresce. Não por acaso, grandes investidores e estrategistas são discretos. Falam pouco, ouvem muito, mostram resultados, não promessas. Enriquecer sob a ótica estoica é calar o ego, calar o impulso e ouvir o que a realidade financeira está dizendo. É parar de tentar convencer o mundo de que você é bem-sucedido e começar a construir um sucesso que fala por si. Escute mais, entenda melhor. Informação é riqueza disfarçada. Se primeiro aprendemos que o silêncio protege, aqui entendemos que ele também revela. O silêncio que escuta é o mesmo que enriquece, porque quem escuta com atenção enxerga o que os outros ainda não perceberam. E no mundo financeiro, essa escuta estratégica vale mais do que qualquer palpite apressado ou tendência superficial. Epicteto nos ensinou: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Aplicar isso na vida prática, especialmente quando o assunto é dinheiro, é um divisor de águas. A maioria das pessoas entra em dívidas ou faz maus negócios porque fala demais e escuta de menos. Tentam parecer espertas, mas não se preocupam em entender profundamente. A escuta ativa, na visão estoica, é uma ferramenta de sabedoria. É ela que permite enxergar intenções ocultas numa negociação, perceber padrões de comportamento do mercado, identificar sinais precoces de oportunidades. Não é mágica. É presença. É atenção aos detalhes. Quando você escuta com intenção, você acessa um universo de informações que a maioria ignora. O tom de voz de um sócio inseguro, a hesitação de um cliente que não está convencido,
O entusiasmo contido de alguém que sabe de algo importante, mas ainda não disse. Isso vale ouro, literalmente. Na construção da inteligência financeira, escutar mais é como analisar o solo antes de plantar. Não adianta correr para investir, para empreender ou para mudar de vida, se você não escutou bem o contexto, os riscos, os sinais. Muitos perdem dinheiro não por falta de coragem, mas por falta de escuta. E escutar aqui não se resume às palavras dos outros, é também ouvir a si mesmo. O que seu corpo sente ao fazer determinada escolha? Você está realmente seguro ou apenas com medo de perder uma oportunidade? O estoico aprende a ouvir o que está por trás da vontade e a distinguir o desejo da necessidade. Quem escuta mais entende melhor, e quem entende melhor decide com mais lucidez. Numa era em que todos querem falar, ser aquele que escuta com profundidade te posiciona como referência. Você passa a atrair pessoas, negócios e parcerias que buscam sabedoria. Não pressa. Então pare. Escute. Nem sempre a resposta está no que é dito. Às vezes, está justamente no que está sendo revelado no silêncio do outro. Ouvir mais é ganhar visão estratégica. E quem enxerga o que os outros não veem, lucra com o que os outros ainda nem entenderam. Observe antes de agir. Decisões lentas. Lucros duradouros. Na filosofia estoica, o impulso é visto como um inimigo silencioso. Ele nos faz reagir antes de compreender, agir antes de refletir, decidir antes de analisar. E quando aplicamos isso, a nossa vida financeira fica evidente como o impulso é um dos maiores destruidores de riqueza. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia: a pressa é inimiga da perfeição. A sabedoria mora em quem observa. O estoico é, antes de tudo, um estrategista. Ele não corre para se antecipar aos outros. Ele observa para não errar. E isso, no mundo das finanças, é o que separa quem quebra de quem prospera. Observar antes de agir significa, por exemplo, estudar um investimento antes de aportar, analisar um contrato antes de assinar, entender o modelo de negócio antes de abrir uma empresa. Quantas pessoas pulam essas etapas? Quantas agem no calor da empolgação ou do medo de ficar para trás? A inteligência financeira não é sobre agir rápido, é sobre agir certo. E isso exige tempo, paciência e silêncio interno. Quando você observa o mercado com atenção, começa a perceber padrões, comportamentos que se repetem, erros que outros cometem, sinais que antecipam movimentos econômicos. Isso só é possível para quem consegue parar, escutar, analisar e esperar. O estoico sabe que muitas decisões só parecem urgentes, mas a verdadeira urgência é evitar arrependimentos futuros. O impulso de investir sem entender, de comprar sem planejamento ou de empreender sem estrutura vem do ego. Vem da vontade de mostrar resultado rápido, mas a riqueza real não se constrói na velocidade. Ela se constrói na consistência. Observar também é um ato de humildade. É admitir que você ainda não sabe tudo, que precisa investigar, escutar conselhos, comparar cenários. O silêncio antes da ação é o espaço onde a estratégia nasce, e mais. Quem observa desenvolve sensibilidade. Passa a notar quando um mercado está inflado, quando um sócio está hesitante, quando uma decisão está sendo contaminada por emoção. É como um jogador de xadrez que, antes de mover uma peça, estuda o tabuleiro inteiro. Ele não quer parecer rápido, ele quer ser certeiro. O resultado? Menos arrependimentos, mais resultados sólidos, menos prejuízos, mais crescimento sustentável. Porque quem age com pressa tropeça, mas quem observa antes de agir, constrói com firmeza. Silencie a provocação. Proteja sua energia. Proteja seu dinheiro. Poucas coisas testam tanto nosso equilíbrio quanto a provocação. Aquele comentário maldoso disfarçado de opinião, aquela cobrança velada, a comparação com o sucesso alheio. E em muitos casos é nessa ânsia de reagir que decisões financeiras desastrosas são tomadas. Quantas pessoas gastam dinheiro só para provar que estão bem?
Quantas assumem dívidas só para mostrar força diante de uma crítica? Quantas investem em algo que não entendem, apenas para parecerem inteligentes numa conversa? Isso é mais comum do que parece. E é um jogo emocional perigoso, alimentado pela necessidade de se defender. O estoicismo, com sua serenidade brutal, ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Palavras de Epicteto. Reagir é natural, mas reagir sem consciência é entregar o controle da sua vida e da sua carteira nas mãos dos outros. Quando você aprende a silenciar diante da provocação, algo mágico acontece. Você assume o comando. O silêncio nesses momentos não é passividade, é poder. Ele desconcerta, desarma e, principalmente, protege. No campo financeiro, proteger a própria energia é proteger o próprio dinheiro. Porque cada vez que você entra numa disputa emocional, você perde foco. E foco é o que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive. O silêncio estratégico é um escudo contra a vaidade e o ego, dois dos maiores sabotadores da riqueza. Silenciar não é omitir, é dominar. É olhar para uma crítica e dizer internamente: isso não me move. Isso não define quem eu sou. Essa postura te torna mais leve, mais centrado e mais preparado para tomar decisões com base em lógica, não em emoção. Quem silencia diante da provocação, guarda energia para o que realmente importa: seu planejamento, seus investimentos, sua evolução. E isso impõe respeito. Não pelo que você fala, mas pelo que você controla. Em um mundo que valoriza respostas rápidas, silenciar é um ato revolucionário. É dizer: eu não negocio minha paz. Eu escolho onde coloco minha energia. E meu dinheiro não está à venda pela aprovação dos outros. Esse é o verdadeiro autocontrole estoico. E ele vale muito mais do que qualquer argumento bem construído. Porque ele constrói liberdade. O silêncio que constrói autoridade e atrai prosperidade. No caminho da construção da riqueza verdadeira, a autoridade silenciosa é uma das forças mais poderosas e subestimadas. É a presença firme de quem não precisa se explicar, não precisa convencer e muito menos se exibir. A pessoa que domina o silêncio se torna magnética, porque em um mundo que grita por atenção, quem permanece sereno se destaca. No estoicismo, esse silêncio não é vazio, ele é densidade interior. Ele nasce da autoconfiança, da clareza de propósito e principalmente do alinhamento com os próprios valores. Sêneca dizia: o primeiro sinal de uma mente ordenada é a capacidade de manter-se tranquila. E essa tranquilidade comunica muito, sem nenhuma palavra. A autoridade silenciosa também se traduz em inteligência financeira. Pessoas que sabem quem são, não gastam para impressionar, não investem para se provar, não precisam contar cada conquista para receber validação. Elas deixam que os resultados falem, e eles falam alto, claro e com consistência. Riqueza de verdade não é aquela que brilha para os outros, é a que brilha para dentro. É aquela que te dá liberdade, paz, margem para a escolha. E para chegar até ela, é preciso aprender a calar o ruído externo e, mais ainda, o interno. O silêncio aqui se torna uma assinatura, uma linguagem invisível que atrai respeito, confiança e oportunidades. Porque todos conseguem perceber quando estão diante de alguém que tem domínio emocional, foco e estabilidade. E essas qualidades são raras e muito procuradas em líderes, investidores, empreendedores, parceiros e tomadores de decisão. Inclusive, esse tipo de presença silenciosa filtra ambientes, atrai pessoas na mesma frequência e afasta aquelas que vivem do espetáculo, da urgência, da vaidade. E isso é libertador. Você para de competir com quem está no jogo do ego e começa a construir no terreno sólido da intenção. Quando você fala menos, cada palavra sua passa a valer mais. Cada movimento tem mais peso. Cada decisão é carregada de propósito.
É assim que a autoridade estoica se torna riqueza, porque ela economiza energia, protege o que é essencial e constrói um legado. A presença silenciosa não impõe, ela inspira, e quem inspira transforma. Quando você domina essa arte, você não apenas prospera, você lidera. Não apenas lucra, você ensina pelo exemplo. E isso é mais valioso do que qualquer discurso. No fim das contas, a prosperidade não é sobre o quanto você fala, mas sobre o quanto você representa. E o silêncio bem posicionado, bem vivido, bem treinado, é um símbolo claro de quem já entendeu isso. Em um mundo acelerado, onde todos gritam para serem ouvidos, os verdadeiros vencedores são aqueles que dominam o silêncio. O estoicismo nos ensina que riqueza não é ostentação, é autocontrole. Autoridade não é barulho, é presença. E prosperidade real nasce do equilíbrio entre ouvir mais, falar menos e agir com intenção. Ao aplicar esses princípios na sua vida financeira, você deixa de ser conduzido pelas emoções e passa a conduzir seu próprio caminho com clareza, inteligência e propósito. O silêncio não é ausência, é uma linguagem. E quem aprende a usá-la conquista respeito, liberdade e riqueza com muito mais consistência. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo qual dessas lições mais impactou sua visão sobre dinheiro e poder pessoal. Quero muito saber sua opinião. E claro, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como construir uma vida de propósito, respeito e prosperidade, sem precisar levantar a voz. Nos vemos no próximo vídeo.